o objetivo desse seminário, e quando a gente ouve a Renata fica cada vez mais claro, não é nem dizer a outros atores sociais, mas é gritar a outros atores sociais o drama vivido por esses trabalhadores. O adoecimento desse trabalhador, o sofrimento desse trabalhador, não pode ser responsabilidade restrita ao movimento sindical ou aos abnegados que militam na área de saúde do trabalhador, mas, acima de tudo, tem que ser uma responsabilidade de cobrança da mudança dessa forma de gestão. Então, nesse sentido, nós convidamos toda a sociedade que, junto conosco, vamos lutar para que se mude essa forma de gestão nos bancos, para que consigamos diminuir o número de adoecimento, que consigamos fazer do ambiente de trabalho um ambiente que promova a saúde acima de qualquer coisa. Queria, então, agora passar para a Lisandréia para fazer a sua palestra, por gentileza. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite por estar aqui participando dessa mesa, por ter participado do capítulo também. Quero dizer que é uma honra para mim estar presente aqui, que a oportunidade de trocar com os atores sociais a respeito das pesquisas que a gente tem desenvolvido é motor para que a gente continue, né? É uma motivação importante que dá sentido, né? A pesquisa ela precisa vir acompanhada de uma ação, e sem essa possibilidade de troca com vocês, ela é vã. Então, o que dá sentido ao meu trabalho como pesquisadora hoje é essa construção conjunta de ver que o livro não fica no armário, mas ele vem para discussão e tem o objetivo de subsidiar transformações na realidade são feitas coletivamente. Então, é uma maneira de participar também desse processo. Este evento marca exatamente um momento de maturidade do movimento sindical bancário, né, que eu tenho a felicidade de estar acompanhando aí já há 6, 7 anos, e que hoje tem sido exemplo para tantas outras categorias e tantos outros movimentos sociais na luta mesmo por transformações. Então, parabéns pela organização desse evento, pela iniciativa. Da mesma maneira, queria destacar como é importante o trabalho dos pesquisadores no Brasil, na área de psicodinâmica do trabalho, né, que tem aprendido já desde a década de 80 com o professor Desjur, e estão espalhados por tantos lugares já do Brasil, Manaus, Brasília, Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, de uma maneira muito significativa. Lá no Paraná, a gente está tentando constituir grupos de trabalho e de pesquisa, de ação dentro, lá em Curitiba, em outras regiões do Paraná. Então, eu queria agradecer também ao professor Desjur com a sua generosidade, ele tem compartilhado tantos conhecimentos, percepções e tem permitido transformações na nossa realidade brasileira. Como pesquisadora, a gente nunca sabe muito bem onde é que vão as sementes que a gente planta, né? Então, é muito bom poder hoje ter a presença do professor Desjur, porque esse evento também é fruto de um trabalho que ele vem construindo e que vários outros pesquisadores vêm construindo. E a minha fala é especificamente sobre as questões de assédio moral, foi meu assunto de doutorado, assédio moral na categoria bancária. E o meu capítulo foi escrito junto com uma aluna, Rossana Jost, e nós temos um grupo de pesquisa, então nós trabalhamos em conjunto com alunos, e ela esteve comigo nessa jornada para escrever esse capítulo. Pode passar, por favor. E, para começar, eu queria marcar que a posição que a perspectiva que eu trabalho do assédio moral é diferente da perspectiva que trata o assédio como uma questão entre uma vítima e um agressor. O assédio moral ele é muito para além de vítimas e agressores, precisa ser visto como um processo organizacional, um processo que tem origem na organização do trabalho, na forma de gestão e nesse contexto produtivo atual. Ele precisa ser avaliado dentro deste contexto.
na perspectiva da vítima e do agressor, você tem a pessoalização do processo de assédio, da agressão, como a responsabilidade são das pessoas, é a personalidade daquele indivíduo, né? Então, é fácil tratar o assédio moral nessa perspectiva. E você pega o agressor, trata, pune, envia para acompanhamentos específicos e acompanha também o subordinado ou a pessoa que passou, a vítima, eu não gosto desse termo, enfim, a vítima, e está dissolvido o processo de assédio. Mas o que acontece é que, ao mudar o gestor, de repente, o mesmo, ali naquele lugar, está de novo acontecendo um processo de assédio moral. E, não raras vezes, a pessoa, quando é promovida, acaba, mesmo sendo um colega colaborativo no trabalho, quando é promovido, não raras vezes, acaba por praticar assédio moral. Então, é importante olhar esse contexto. E para fixar essa perspectiva, a gente pode, a partir de uma revisão de literatura cuidadosa, que vem sendo feita há bastante tempo, conceituar o assédio moral a partir de duas dimensões, uma dimensão objetiva e uma dimensão subjetiva. A dimensão objetiva está relacionada com a prática de comportamentos hostis, repetitivos e agressivos dentro do ambiente de trabalho, e que acontece como um hábito, uma rotina, né? E continuadamente, repetitivamente, por um determinado período de tempo. Eu gosto de dizer que, para diagnosticar assédio moral, a gente não pode ter uma foto. O supervisor gritou comigo, ou o meu colega entrou no meu computador e alterou meus dados para me prejudicar. Você tem que ter um filme. Desde quando isso está acontecendo, como que você percebeu, o que mais que aconteceu, quem estava presente, né, quais outras situações. Então, é um conjunto de práticas, não é um comportamento específico que vai caracterizar o assédio moral. A dimensão subjetiva é a outra dimensão que precisa estar presente. Existe a prática, mas também a percepção de uma pessoa ou de um grupo de que está sendo humilhado. Então, a vivência de que a minha dignidade está sendo afetada. Por isso, o assédio moral, por essa continuidade, repetitividade, esse senso de estar sendo afetado a sua dignidade, ele é considerado uma violência psicológica extrema. E essa violência psicológica extrema, a figura do iceberg nos ajuda a entender bem. Quando aparece o assédio moral, é porque várias agressões já aconteceram. A violência já está presente há muito tempo, porque ela é uma situação grave de violência. Pode passar, por favor. E hoje, aí, resumidamente, a gente pode tratar que tem dois tipos principais de assédio moral: o assédio moral interpessoal e o assédio moral organizacional. O assédio moral interpessoal ele é marcado por uma pessoalização, uma perseguição direcionada na forma de armadilhas, planejadamente, com um alvo definido. É sempre aquela pessoa, com nome e sobrenome. Então, se determina que agora essa pessoa não vai mais sobreviver aqui dentro. E aí a vida dela vira um inferno e passa a ter uma perseguição até que haja, então, a sua exclusão ou controle da sua ação dentro do trabalho. Já o assédio organizacional é o que a gente vê como mais repetitivamente dentro do ambiente do trabalho, e principalmente do trabalho bancário, que é o assédio direcionado a um coletivo que está difuso, onde a violência faz parte das políticas e práticas organizacionais. Está dentro do processo de gestão. É o fundamento, é o substrato do processo de gestão. O alvo pode até ser determinado. Todos aqueles que apresentam problemas de saúde, todos aqueles que não batem metas, todos aqueles que questionam, que confrontam, podem passar por processo de perseguição. É alvo até determinado, mas, entretanto, é direcionado para um coletivo, não é sempre aquela mesma pessoa com nome e sobrenome. Hoje é uma pessoa que é chamada para ser exposta, como apareceu na pesquisa, exposta publicamente porque não apresentou os resultados. Reuniões coletivas chamam, explique como você conseguiu ser o pior. Essa história eu sempre conto porque um trabalhador me relatou isso. Reuniões coletivas, você é chamado à frente para dizer como é que você conseguiu ser o pior vendedor, ou não cumpriu a meta, teve o menor índice de produtividade daquele grupo. Então, essa forma de assédio moral ele pode ser praticado simplesmente por
política, um procedimento organizacional, ou então ele é pessoalizado no gerente ou no próprio grupo. Mas o seu fundamento é essencialmente a organização do trabalho, tanto um quanto o outro. E eu vou falar um pouquinho disso. No capítulo, pode passar. No capítulo, há um esforço a partir desses conceitos em mostrar como as novas formas de organização do trabalho proporcionam a individualização e a vivência do individualismo como uma estratégia defensiva que vai ser o substrato para o assédio moral. E o assédio moral, então, aparece como uma patologia da solidão. Se utiliza de fundamentos da teoria psicodinâmica do trabalho e também da teoria das teorias da psicossociologia e alguns autores da sociologia do trabalho para discutir criticamente essa forma de organização e essa relação. Por outro lado, essas novas formas de gestão, de uma maneira muito perspicaz, promovem a banalização do assédio moral. Primeiro, elas naturalizam. Não, veja, é parte do processo hoje de sobrevivência organizacional ter políticas agressivas de sustentação no mercado, de apresentação de resultados, de gestão por objetivos, e, então, faz parte hoje ter metas de produtividade. Ok? Como essas metas são acompanhadas? É isso que vai definir a vivência ou não do assédio. E aí, por outro lado, eles naturalizam. Falam, não, mas é natural, todas as pessoas estão tratando dessa maneira esse acompanhamento de metas. Claro que é por resultado do seu trabalho e não do processo. E o assédio moral, banalizado e naturalizado, ele facilmente se transforma numa estratégia de gestão que tenta ser legitimada. Então, eu vou discutir um pouquinho isso no tempo que eu tenho, que já está quase acabando. E as novas formas de organização do trabalho, elas partem inicialmente de uma avaliação individualizada, comparativa e por resultados, que é muito, um exemplo clássico é o ranking. Coloca todo mundo comparativamente os resultados de cada um naquele período e por si só já é uma exposição constrangedora. Sempre vai ter um primeiro e um último. Um trabalhador falou para mim, olha, lá na minha agência, o último colocado tinha cumprido 120% da meta e continuou sendo humilhado. Todos cumpriram a meta, superaram a meta, só que o último colocado continuava sendo humilhado. Essa individualização promove uma competição entre iguais e quem que me colocou em último lugar? Foram todos os outros que conseguiram fazer mais do que eu. Eu vou ajudar o meu colega? Não, eu preciso salvar o meu, porque eu posso ser o próximo. Então, há uma segmentação do coletivo e as metas que são apresentadas são irreais, são colocadas, são irreais. Não é do trabalho, quantos clientes você atendeu. Não tem meta de quantos clientes atendeu. Tem meta de quantas contas você abriu, quantos seguros você vendeu. Não importa se você ofereceu seguro para 50 pessoas. Quantas compraram? E aí aparece que o trabalho é vender. Não, o trabalho é oferecer. Então, há uma mentira instituída, conforme propõe o professor Deju também, é uma mentira instituída sobre o que, de fato, é considerado trabalho ou não. Então, a meta é irreal e é abusiva e também de curto prazo. A tua história não vale nessa organização, vale hoje. Você é aquilo que você apresenta hoje. Se você foi um excelente trabalhador até hoje, mas, por qualquer motivo, você não está mais apresentando os mesmos desempenhos, você é excluído. Você pode sofrer a exclusão. Isso tudo faz com que se desenvolva o individualismo como uma defesa psíquica para suportar essa realidade de trabalho. A defesa psíquica da cegueira, da surdez e do silêncio. Eu não vi nada, eu não sei de nada e eu não vou falar nada. Por isso, diante do assédio, não há solidariedade. O assédio é uma prática muito antiga. Muitas coisas que eu estou falando aqui, o professor Deju já escreveu. O assédio é uma prática antiga, mas, neste momento, nessa organização atual, o que acontece é que não há solidariedade diante do assédio moral. E aí, essa desestruturação do viver juntos se dá como uma consequência dessa organização do trabalho.
As relações são superficiais, temporárias e úteis. O outro é importante para mim enquanto ele me servir alguma coisa para os meus objetivos, dentro dessa lógica. Então, não há confiança, não há solidariedade e nem cooperação. O isolamento se instala e é muito fácil. Aí, o assédio moral aparece como mais uma face desse processo de violência e de individualização. Pode passar. Portanto, é uma patologia da solidão. Se não fosse essa ruptura dos vínculos sociais, não teríamos tantos casos de assédio moral. Para finalizar, essas novas formas de organização do trabalho, é muito incrível o que acontece, que, ao segmentar o coletivo, quem se torna referência? Se o meu colega, o meu igual, não é referência, a referência passa a ser a empresa. E aí há um vínculo sedutor que promove o sequestro da subjetividade do trabalhador. Ele passa a internalizar os valores da organização, os princípios e os projetos organizacionais como se fossem os projetos deles. E quando ele se dedica para cumprir aquelas metas, é como se fossem metas da vida dele, como se ele estivesse trabalhando para ele. Ele acredita piamente que ele está fazendo aquilo por um objetivo pessoal, em busca de um sucesso, de uma carreira, de um reconhecimento, prometido que nunca chega. Né? E esse envolvimento promove o sequestro da subjetividade desse trabalhador. E, diante desse sequestro, a internalização do controle acontece, e ele é o seu próprio controlador. Né? É muito comum os trabalhadores falarem dos esforços para cumprir essas metas. Inclusive, eu já ouvi relato, eu faço churrasco no aniversário da minha filha, chamo todo mundo e eu fico oferecendo seguro, não sei o quê, para tentar cumprir a meta. E outros relatos, como a mendicância. Eu me sinto um mendigo pedindo ajuda para os meus clientes para cumprir as metas. Essa banalização do assédio, essa internalização dos valores organizacionais permite que a violência seja legitimada. Há um discurso todo muito bem elaborado para dizer que faz parte, que na lógica utilitária economicista isso faz parte. E o trabalhador, então, internaliza e a organização, e reproduz essa lógica, e é claro que o assédio moral é só uma partezinha desse processo. Por sua vez, o que a organização faz em relação ao assédio moral? E, quando ela trata, tenta individualizar, é responsabilidade do sujeito. É o gestor que está praticando aquilo, e não o trabalhador. E aí, dentro disso, se instrumentaliza o controle e o assédio moral vira uma estratégia de gestão, passa a ser aceito e reproduzido, principalmente na forma do assédio organizacional. Se ele está sendo perseguido, se a pessoa está sendo humilhada, também quem mandou não bater a meta. O próprio trabalhador reproduz aquilo. Portanto, o assédio moral precisa ser visto como, nesse contexto da organização do trabalho, hoje inserido e envolto de um discurso que tenta legitimar a violência como justificativa. Para finalizar, então, é importante perceber que o assédio moral transcende atos de indivíduos isolados, que a empresa legitima, proporcionando condições para que o assédio moral aconteça, ao promover o individualismo. Então, ele é a grande raiz desse processo. E, claro, é óbvio que, nesta forma de organização do trabalho, só podia acontecer o assédio moral. Ele é muito coerente com essa forma de organização do trabalho. Então, é o custo dessa forma o assédio moral. Para finalizar, o último slide, aqui. Para quem quiser mais informações sobre assédio moral no trabalho bancário, tem um livro que é decorrente da tese Assédio Moral Organizacional, e também acabou de ser lançado um livro em parceria com o Sindicato dos Bancários de Brasília e a UNB, com perspectiva da psicodinâmica do trabalho, que se chama Adoecimento Psíquico no Trabalho Bancário. E eu tenho também um capítulo lá sobre assédio moral, bem atualizado nessa questão. Desculpa a pressa, eu estou à disposição para, enfim, esclarecimentos ou mais material, quem tiver interesse, indicações. O meu e-mail está aí. Eu agradeço muito a atenção e a paciência de todos vocês. Obrigada pelo convite e pela confiança de estar aqui. Obrigada.
Muito obrigada, Elisandréia, mais uma vez, pela sua brilhante exposição. Muito obrigada. É uma pena que tenhamos um tempo tão curto, né? É um tema de interesse tão grande, a vontade de ficarmos debatendo horas e horas, mas, infelizmente, não nos é possível. Eu queria, então, agora passar a palavra para Elizabeth Zulmira Rossi, por gentileza. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para participar do livro, né, para escrever o capítulo, e também para participar dessa mesa, né, com pessoas tão ilustres. Né? Bom, eu vou falar um pouco do que está no capítulo, que é sobre as consequências psíquicas do adoecimento por Ler Dort e o fracasso do processo de reabilitação e a volta para o trabalho. Eu acho que a doutora Maria Maeno já tocou em questões importantes, né, sobre essa questão, principalmente todo esse processo até um pouco orquestrado de desqualificar, né, essa patologia. O que eu vou falar é um breve, né, um pouco do que está no capítulo, que também faz parte do meu trabalho de doutorado, que também foi feito com bancários e teve como campo os sindicatos bancários do Estado de Goiás. E todo o estudo ele foi fundamentado também na psicodinâmica do trabalho e que teve como principal referência a obra do Christophe Dejoux. Não é? Bom, o recorte que foi feito nessa minha pesquisa com trabalhadores bancários que estavam afastados para tratamento da saúde em vias de ingresso no programa de reabilitação profissional do Instituto Nacional de Seguro Social do Ministério da Previdência Social. Né? A organização do trabalho que esses bancários estavam inseridas, eu acho que até a pesquisa que foi trazida aqui pelo sindicato já esclarece muito bem, né, que organização do trabalho é essa que esses bancários estão inseridos, né, porque ela é pautada pela rigidez dos procedimentos, intensificação das cobranças diárias vinda dos gerentes, né, para cumprimento de metas de venda dos produtos, independente se o bancário tem ou não relação direta com o cliente, né, com o cliente externo, principalmente. Como afirmou um bancário, que ele disse que havia cotas para venda de seguro de vida, seguro de carro, venda de cartões e outros produtos, e que, se ele não cumprisse a meta, ele poderia ser demitido. Né? Então, havia também pressão de tempo para a execução da tarefa, como está também exemplificado em outro fragmento, em que o bancário diz que cada tarefa é realizada sob pressão de tempo, e também havia pressão por produtividade. Então, a conjunção dessas duas pressões. Né? Por isso, ele afirma, eu trabalhava o tempo todo sem parar. Ainda, eles eram confrontados com a pressão dos clientes externos. Né? Um bancário relatou que era submetido a horas intermináveis de trabalho, porque o gerente sempre pedia algo a mais. Ainda a questão da sobrecarga de trabalho, porque, apesar do grande volume, a área bancária nunca se trabalhou com folga de funcionários. Né? Então, diante dessa organização de trabalho, né, extremamente opressiva, os bancários, eles adotaram algumas estratégias de defesa para suportar, né, para dar conta de trabalhar. Né? Então, diante das características dessa organização, que não permitia nenhuma formação do coletivo de trabalho, para que até possibilitasse a criação do espaço de fala, para que esses trabalhadores pudessem elaborar as vivências deles de sofrimento em relação ao descontentamento, ansiedade, angústia, irritação, medo em relação às pressões. Né? Então, confrontados nesse isolamento, impulsionados pelo espírito de competitividade, cada vez mais disseminado pela gestão, né, entre os pares, cada bancário teve que enfrentar sozinho o sofrimento gerado por essa violência por produtividade. Né? Então, desse modo, só restou para os bancários
a aceleração dos movimentos, que fez o papel de estratégia de defesa, né, que é uma construção psíquica, né, mediante o recurso da repressão da subjetividade, né, a repressão da criatividade, da agressividade, né, do próprio descontentamento, que levou à aceleração da cadência do ritmo de trabalho para abreviar o tempo de realização da tarefa repetitiva e até às vezes monótona, sob pressão e destituída de sentido, né. Ao mesmo tempo, né, a aceleração dos movimentos tornou-se uma via de expressão da subjetividade reprimida e restituiu um pouco da autonomia desses trabalhadores no desenvolvimento de uma dramaturgia para realizar a tarefa, que favoreceu a obtenção do reconhecimento pela meta alcançada, pois, quanto mais acelerava o ritmo de trabalho, maior era a produtividade, né. Então, enquanto suportaram, os bancários fizeram uso dessa estratégia, né, de autoaceleração dos movimentos para enfrentar o sofrimento, né. E, contudo, os bancários, né, após o adoecimento, né, o adoecimento em si ele significou o fracasso, a ineficiência, até mesmo dessa estratégia de defesa, né, a autoaceleração dos movimentos. Se, por um lado, a estratégia de defesa ajudava os bancários a enfrentar o sofrimento no trabalho e acalmar a angústia proveniente das pressões por produtividade, enfrentar o medo dos riscos e ameaças de demissão, por outro, o uso frequente, né, constatou-se que os bancários, essa própria estratégia levou ao entorpecimento do pensamento e da afetividade, de tal modo que eles não perceberam, né, os primeiros sinais de adoecimento, a dor, né, como relatou uma bancária. Eu tinha dor, mas eu não sou muito sensível à dor, né. Assim, ao longo do tempo de trabalho, né, essa estratégia de defesa, por não ter sido eficaz no seu papel de conjurar o sofrimento, ela foi vencida pelo adoecimento, e aí manifestado pelas dores nos ombros, nos braços, nas mãos, da coluna, né. E, após todo esse processo, né, a busca por reabilitação profissional, a reabilitação da saúde, passou por várias modalidades de tratamento, né, que também, de certa forma, fracassaram, porque essas modalidades de tratamento elas não conseguiram remover os sintomas, né. Quando muito, eles foram aliviados temporariamente, porque, após algum tempo, os sintomas voltavam, né. Então, nessa tentativa de aliviar o principal sintoma, os bancários passaram por vários estágios. Inicialmente, eles fizeram uso indiscriminado de analgésicos, né, por conta própria, eles foram tomando analgésicos. Depois, eles procuraram o médico do trabalho, né, porque aí já começava a sentir necessidade de licença, né. Por fim, em seguida, eles procuraram ortopedistas, reumatologistas, neurologistas, né, em busca de solução, né. Por fim, por causa da fragilização psíquica provocada pela patologia, os bancários procuraram ainda a psicoterapia. Porém, essa modalidade de tratamento também se revelou ineficaz, porque essa escuta, né, não estava voltada para o sofrimento que estava como causa o trabalho, né. E, assim, a persistência da dor fez os bancários duvidarem da eficácia de todas as formas de tratamento, como afirmou um bancário. A Lerdort, elas são uma patologia que não tem recuperação, por isso tem que aprender a administrar os sintomas, né. E, de acordo com os bancários, os fatores que dificultaram a reabilitação da saúde foram os seguintes. Primeiro, o sentimento de abandono, né, pelo banco, que, na hora que eles mais precisaram, o banco os abandona, né. Também da exclusão, porque eles perdem o espaço de trabalho, e isso gera também perda financeira, perda das relações sociais de trabalho. Também outra questão que dificulta muito é a fragilização do aparelho musculoesquelético,
por ter sido muito solicitado, muito exigido, né, no processo mesmo de autoaceleração do movimento. Então, não responde mais às tentativas de tratamento. A cronicidade da dor e a resposta lenta do corpo ao tratamento, né, que gera muita impaciência neles, porque eles também estão muito engajados nessa aceleração da tecnologia, né, com respostas muito rápidas. Então, eles querem também uma resposta do corpo que seja rápida, né? E, com isso, uma contínua desistência do tratamento, né? De acordo com o relato de um bancário, nesse período de afastamento do trabalho, o sentimento de incapacidade e de estar improdutivo o matava, né? A volta também é um pouco trágica para esses bancários, porque, após um longo período de afastamento para a recuperação da saúde, é difícil quando você retorna. Aí eles disseram, tem que sair procurando um lugar, tem que, né, porque ele perde o posto de trabalho, então eles têm que procurar outro lugar. Se a volta ao trabalho representa uma promessa de reconquista do espaço, juntamente com outros benefícios materiais, simbólicas, né, por exemplo, por outro lado, ela contribui para o agravamento do sintoma, porque, de forma geral, os bancos ainda não possuem políticas ou qualquer outra ação para mediar esse processo. Como está expresso no relato de um bancário, que ele diz, o gerente só estava preocupado em cumprir determinadas formalidades legais. Por exemplo, qual o prazo determinado em que ele poderia me mandar para o quadro suplementar, ou seja, mandar para outro lugar. Ainda a falta de acolhida dos colegas, a falta de treinamento para ocupar outra função. Nesse processo, também fracassou o programa de reabilitação profissional oferecida pela Unidade de Tratamento do INSS, garantido pela Constituição de 1988, como a forma de garantir a volta do trabalhador para o trabalho. Porque as políticas e os próprios procedimentos adotados pelo órgão, né, para reconhecimento nexo causal da patologia com o trabalho, que essa é uma condição para entrar no programa de reabilitação do INSS, não consideram as implicações da relação entre o ato de trabalhar e o psiquismo do trabalhador, pois os fatores que não sejam passíveis de observação direta, medição, quantificação, são desconsiderados. Assim, os bancários aqui em questão permaneceram por longo tempo afastados, por licença médica para a reabilitação da saúde. Nesse processo, eles foram submetidos a um vai e vem que se alternou entre período de licença para tratamento e volta para o trabalho, mesmo sem estar com a saúde recuperada. Esta volta ocorreu, às vezes, para a mesma tarefa que gerou a patologia, para outros postos incompatíveis com as limitações impostas pelo adoecimento, ou para um posto cujo conteúdo da tarefa não tinha nenhum significado para eles. Desse modo, a volta ao trabalho após alguns dias ou meses, os sintomas se agravam, e os bancários não conseguiram mais permanecer no trabalho. Nesse impasse, a saúde fica mais fragilizada ante o fracasso do tratamento e das tentativas de volta, como consta no relato de um bancário. Mandaram fazer um estágio no banco, pediram uma troca de atividade, mas, para mim, não mudou nada o estágio. Não há muita diversificação nas tarefas. Tenho que me adaptar por aqui. De acordo com os bancários, outro fator que contribuiu para o agravamento dos sintomas e dificultou a volta diz respeito ao tratamento que eles recebiam por parte dos médicos peritos nas agências da Previdência Social, por ocasião das perícias pré-agendadas para concessão ou renovação do tratamento, que é um momento de grande conflito para eles, né? Então, nesse momento de realização da perícia, os bancários entraram em estado de angústia e ansiedade, porque, para eles, é difícil tornar visível a invisibilidade do sofrimento, que é a dor.
porque um perito, no momento lá da perícia, ele disse para o bancário, mostra para mim a sua dor. Né? Então, ele se vê na necessidade de obtenção de reconhecimento da patologia por causa de sua desqualificação, tanto por parte dos bancos, quanto pelos médicos peritos, médico do trabalho, e até mesmo pela própria família. Né? Então, há um deslocamento, vamos dizer assim, de investimento nesse processo. Eles saem da saúde e vão para a patologia. Então, eles passam o tempo todo, durante esse período, na busca de reconhecimento da patologia.